You can raise your heads if you wish to. Vocês podem levantar suas cabeças se desejarem. Right here at the corner, there's a lady sitting right here on the corner. It's a colored woman. Bem aqui no canto há uma senhora sentada, bem aqui no canto. É uma mulher de cor. Lady, I don't know you. Senhora, eu não te conheço. God does know you. Deus te conhece. But there's that light just above the woman now. Mas aquela luz está bem em cima da mulher agora. Ela tem. If the Lord will reveal to me what your trouble is and what you're praying about, will you believe that it's the Lord Jesus to help you? Se o Senhor revelar para mim qual é o seu problema e para o que você está orando, crerá você que é o Senhor Jesus para te ajudar? You must be in trouble or something you're desiring, because there it is. Você deve estar em problemas ou algo que você está desejando, porque aí está. See, friends, you say, well, I don't see it. Bem, amigos, você diz, bem, eu não vejo isto. It's possible that you wouldn't see it. É possível que você não veja isso. I'm looking right straight at it. See? Estou olhando diretamente nisto, bem? You say, well, Brother Branham, if you can see it with your senses, I can too. Oh, no. Você diz, bem, o irmão Branham, se você pode ver isto com seus sentidos, eu também posso. Oh, não. Paul saw that the Jesus in a form of a light, and those who were with him didn't see it. Paulo viu aquilo, Jesus na forma de luz, e aqueles que estavam com ele não viram isto. Bem, the Magi saw the star, the light that led them, but no one else saw it. Os magos viram a estrela, a luz que os guiavam, mas ninguém mais a viu. It's just for some, it's gifts. É somente para alguns, são dons. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versos 22 ao 33. É a escritura que será usada nesta noite. Efésios, capítulo 5, dos versos 22 ao 33. Nós vamos cantar o hino de número 177. A lei do Senhor é perfeita. Logo após nós teremos os pedidos de oração. A lei do Senhor é perfeita e refrigera o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples.
Aleluia. Nós vamos para os pedidos de oração com o evangelista irmão José Berto Júnior. Boa noite com Jesus, amém? Nós temos aqui um nome, o pastor Valser vai estar orando, fazendo esta oração para nós. E se você também tem um pedido, você levante a sua mão na hora da oração, interceda também por Hilda Maria da Silva, por motivo de cirurgia. Oremos. Bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia. E nós queremos interceder a favor desses pedidos que foram mencionados. Mesmo os que não foram mencionados, o Senhor conhece a cada um deles. Todos estão diante do Senhor. Que o Senhor possa olhar com misericórdia, Senhor, para cada uma de nossas necessidades, porquanto nós somos necessitados. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e entregamos esses pedidos ao Senhor. Cada pessoa precisa de algo, Senhor, de cura, de libertação, de encaminhamento, de um socorro, Senhor. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Tudo isso está diante do Senhor, para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos que participam conosco nesta noite deste culto, através da internet também, da Rádio Daqui, a AM 1230, que transmite esta programação diariamente às 6 horas da tarde, das 6 até às 19, das 18 às 19, e aos sábados e domingos das 18 às 20 horas. E as igrejas que participam nesta noite, na Bahia, Guanambi, Irecê, Jacaraci, Jacobina, Maragogi-Pinho e Salvador. Em Goiás, o Recanto da Fé e Lusiânia. Em Minas Gerais, Estrela do Sul e Paraguaçu. No Mato Grosso do Sul, Sonora, Pedra Preta, no Mato Grosso, Salgado de São Félix, na Paraíba, Mirante do Piquiri, no Paraná, Anchieta, em Santa Catarina, e em São Paulo, Guararapes, Cruzeiro e Tuverava. Total de 1.104 conexões até as 19 horas e 7 minutos, sendo 19 igrejas, aproximadamente 1.380 pessoas participando nesta noite. Deus recompense, Deus abençoe a cada um de vocês. Nesta noite nós temos o culto com o casamento dos irmãos Lucas Soares Borges e Mailane de Jesus Matos. Eles se casaram aqui nesta capital, no Cartório Silva, e ela passa a se chamar Mailane de Jesus Matos Borges, recebendo, portanto, o nome do esposo. E nós temos aqui um roteiro, o gosto da noiva, e nós vamos segui-lo. Em primeiro lugar, a entrada do noivo, acompanhado de seus pais, irmão Paulo e Sandra, com o hino Bíblia, cantado pelo irmão Jefité. Em segundo lugar, a entrada dos pajens e damas, Manassés, Taila, Miguel Henrique, Maria Clara, Natan, Ingrid Vitória, Gabriel Henrique e Ayla Gabriela, com o hino Estou em Tuas Mãos, cantado pela irmã Laíssa. Em terceiro lugar, a entrada da Porta Aliança, Isabel Bianca, com o hino A Eternidade é uma Aliança,
cantado pela irmã Marissa. Em quarto lugar, a entrada da noiva com o instrumental, o hino União Vital, mais a marcha nupcial. Segue-se com a mensagem pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. E logo após a mensagem, o irmão Chile Éfeles e a irmã Maria do Carmo, que são avós da noiva, eles vão cantar o hino Lar Cristão. E o hino de saída, com o conjunto da fé, o hino Graças Dou. Então nós vamos proceder conforme vocês ensaiaram. Pra mim é tudo, fonte de vida. Bíblia, em ti eu creio. Quando a leio, sinto feliz. Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia de amor profundo, aqui no mundo faz-me sorrir. Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia de amor profundo, aqui no mundo faz-me sorrir. O que acontecerá, o que vai ser o amanhã, não dá pra imaginar. Às vezes eu me esqueço e deixo de enxergar que estarás comigo quando o mal chegar. Estou em tuas mãos, a vida lhe entreguei. O meu futuro é teu, pois já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confio em ti.
riquezas materiais, mas eu sei que o teu amor não dá pra imaginar. Eu encontro a paz e descanso em ti, pois eu sei que sempre estás aqui. Estou em tuas mãos, a vida lhe entreguei. O meu futuro é teu, pois já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Não irão durar riquezas materiais, mas eu sei que o teu amor não dá pra imaginar. Eu encontro a paz e descanso em ti, pois eu sei que sempre estás aqui. Estou em tuas mãos, a vida lhe entreguei. O meu futuro é teu, pois já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Sou teu Senhor, estou em tuas mãos. A eternidade é uma aliança desde a fundação do mundo. Escrito já estava desde o ventre. Eu já te conhecia, eu te escolhi, te predestinei, e contigo essa aliança eu formei. Você é fruto dos meus pensamentos. Você é a imagem do que sou. Através de tua simplicidade, em ti eu me escondo. A aliança da eternidade eu formei.
pensamentos. Você é a imagem do que sou, através de tua simplicidade. Em ti eu me escondo, a aliança da eternidade eu formei. A eternidade é uma aliança. Senhor, se unem num só ser, duas almas e dois nobres corações, pelo amor e afeição, mútuo assim viver.
Amém. Irmão Lucas, irmã Mailane, parabéns, Deus os abençoe. E nós vamos agora para a mensagem com o nosso pastor. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida, né? Nós temos uma escritura especial na Bíblia que nos deixa à vontade em relação ao casamento, à ministração do casamento, porque ela diz tudo que o casal precisa ouvir. E toda a igreja, os casados, solteiros, todos precisam ouvir. Então ela deixa a gente bem à vontade, porque a responsabilidade é das Escrituras. Ela diz tudo, conforme já afirmamos. Depende de querer atinar para elas. Qualquer família, qualquer casal, se quiser gozar das bem-aventuranças que contém nessa Escritura, devem atinar para elas, com a prática, com o coração. Efésios capítulo 5, 22 ao 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Começa por aí. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Pedro diria que, se é assim, Senhor, quem poderá se salvar? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta,
e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. É possível? É? Está aí na vossa Bíblia, né? Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor importou e importa conosco, nos dando a Tua palavra, de forma tal que ficamos inexcusáveis diante do Senhor. O mundo passa despercebido em relação a essas Escrituras. Por isso, arderá em fogo. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática aquilo que não damos conta. Não somente aquilo que damos conta, mas aquilo que não damos conta. Ajuda. Dá-nos o Espírito para isso. E cuida da nossa saúde como o Senhor tem cuidado. E o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vocês têm o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Senhor. Portanto, podem olhar os dois na mesma direção. O que é importante, fundamental no casamento. Nós temos nas Escrituras vários exemplos de pessoas que estavam olhando na mesma direção. Isto é, na direção da promessa de Deus. Foram vitoriosos aqueles que olharam na mesma direção. É um jugo desigual, um olhar que olha para uma direção e o outro para outra direção. É claro que a gente está dizendo a maneira espiritual de ver as coisas. E no dia a dia, as coisas terrenas, os meios, a conduta e a ordem da igreja, não é só estar na igreja em silêncio, adorando. A ordem da igreja começa em casa. Se todos pudessem olhar isso da mesma forma, a igreja já teria ido no rapto. Começando a ordem da igreja
em casa, na casa, todos olhando na mesma direção. Qual é essa direção? É a direção do rapto, do arrebatamento, direção da transformação, da ressurreição. Olhando para trás, através da eleição, vendo de onde vieram, porque a eleição mostra de onde viemos. Olhando para a frente da predestinação. A predestinação mostra para onde estamos indo. Nosso predestino. Nós temos exemplo no Velho Testamento daqueles homens que foram ver a cidade, espiar. Eles voltaram, 10 deles, arrasados. Na verdade, elogiando a terra, elogiando os seus frutos, mas assombrados com o poder natural daquele povo. Eles estavam olhando na mesma direção. Mas, enquanto isso, Josué e Caleb os reprovou, porque os dois estavam olhando na mesma direção, estavam olhando na promessa. Isso ilustra perfeitamente o casal, a família. Porque, olhando ao natural, a vida é quase que impraticável hoje. Tão difícil. E certas dificuldades que geram até desentendimentos entre família, entre casal. Mas, olhando para Jesus, da forma que eles estavam olhando, porque a promessa é Jesus, Jesus é a promessa, o Cristo do Novo Testamento é o Cristo de Moisés. É o mesmo, ele é o autor daquelas promessas. E Josué e Caleb olharam para o invisível, olharam para a promessa e por isso foram vitoriosos. Israel venceu porque 2 estavam olhando na mesma direção. Vocês vão vencer se estiverem olhando através da mensagem, através da palavra, as promessas que ela nos traz. Aqueles que olharam para a cidade através dos sentidos, eles já voltaram derrotados. São lares derrotados, porque olham somente através dos sentidos. São famílias olhando na mesma direção que o mundo está olhando. Se o mundo olha uma moda, todo mundo vai olhar a mesma coisa. Do lado das mulheres, chega ao ponto do imoral. Do lado dos homens, basta aparecer uns roqueiros aí barbudos e deixam as barbas também. Olhando na mesma direção deles.
é o costume do mundo. Os males do mundo sendo olhados como deveria ser olhada a promessa, a grande promessa do arrebatamento. Olhando para as Escrituras, olhando para o mesmo batismo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, a mesma fé. Aqueles mesmos olhos viram as uvas. Outro dia, alguém lembrou num pé de jabuticaba, falando que havia jabuticaba monstruosa, grande. Aí ele disse, ao ser censurado, disse, mas vinham de lá da terra um cacho de uva que precisava 2 carregar. Ora, aqueles olhos dos pessimistas estavam vendo a mesma coisa. O mesmo cacho de uva que Josué viu e Caleb. Isso aí vai fazendo diferença na conduta de vida. E é claro que, reafirmando sempre, baseando nisso, fundamentando nisso, o casal olhando sempre na mesma direção. Eles olharam as muralhas, eles olharam os gigantes, eles olharam o natural, e Josué e Caleb olharam e viram as mesmas coisas, mas na frente de tudo estava a promessa. Quando chegar a contradição, chega a hora da contradição. Nós temos exemplo na Bíblia, como por exemplo o exemplo de Maria, vendo seu filho chicoteado, carregando uma cruz, crucificado, sendo cravado na cruz. Aquela foi a hora da contradição do que o anjo disse para ela: ele será forte e assentar-se-á no trono de Davi. O anjo não falou para ela que ele ia sofrer, que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer. Ele não falou isso. Mas ela olhou além daquilo, do que ela estava vendo. Ela olhou além do que estava vendo. Vocês vão precisar de saúde. A irmã precisa da saúde, você precisa da saúde. Precisar de ser guardado, precisar do sustento digno. E tem que olhar além, ambos, olhar além das barreiras, lendo o invisível. Eliseu estava vendo quando a cidade estava toda cercada de soldados dos assírios. Ele via uma coisa e o seu moço via outra. Via só o natural. É claro que quem vê o sobrenatural, vê o natural também. Eliseu via, mas ele via além daquilo. Além daquilo era um exército de fogo, de poder. Vocês vão ter um momento que vocês vão ter que olhar além do problema, além da doença, além da febre, além da contradição.
pelos sentidos naturais, Moisés jamais teria tirado o povo de Deus, o povo de Israel, do Egito. Ele teve que olhar sempre além do natural, até o ponto de atravessar o mar, a seco. Isso vai ter sentido na sua vida, na vida de casado. Aquilo lá não aconteceu por acaso. Essas escrituras têm sentido na nossa vida. Em cada passo, cada instante, cada decisão, cada decepção, cada cabeçada vai servir de alicerçar o casamento. As dificuldades, deixa aquela fantasmagoria, a fantasia, e vive o real. O irmão Brana fala de um casamento que ele gastou 8 dias fazendo. Eles gastaram de festa e tudo, 8 dias, eram muito ricos. E passado um ano, ele foi lá visitar aquele casal numa casa que tinha torre, muito luxuosa. E ele chegou indiscretamente e viu os dois casais, o casal brigando. Brigando por quê? Porque ela havia dançado na noite anterior com outro homem, e ela havia ganhado 2 Cadillacs, por causa de sua beleza, e era aquela fantasia terrível. Eles brigando, um no canto, outro no outro, e quando ele apareceu, eles pularam, vieram e se encontraram, deram as mãos. Ele disse: como vai? Eu disse: tudo bem, querida, tudo bem, não é, querida? É assim, vamos bem. Ele disse: aquilo era um fogo pintado na parede. Eles não estavam olhando para promessa alguma. É uma família sem promessa, uma família pelo natural, preocupada com beleza, com luxo. Foi isso. Passado mais um tempo, ele tinha feito um casamento, realizado um casamento de um moço pobre, e chegou lá com seu Chevrolet, amarrado de arame, para-choque amarrado, e uma mocinha parecendo que tinha tomado um vestido emprestado. E ele foi abençoado, o seu casamento, pelo profeta de Deus. E ele foi morar num baú, uma carroceria metálica, estava à margem do rio. Ele foi lá visitá-los, chegou lá indiscretamente também. Ele viu o que estava acontecendo. Ela estava sentada no colo dele e consolando ele. Estava consolando. Por quê? Porque ele estava muito abatido, porque não pôde dar um vestido novo para ela naquele mês.
com o que ele ganhou. E ela dizendo, não, querido, ele escutou isso. Depois você dá, você compra, olhando na mesma direção. Esse casamento não tem como ruir se olhar na mesma direção. De lá ele olhou e viu a torre lá da casa, lá. Ou quadro diferente, parece a gente vê na mente. Lá estava o fogo pintado na parede, aqui estava um real. Ora, eu citei Ananias e Safira no sentido negativo. Aqueles dois olhavam para a mesma direção, por isso combinaram de mentir. Logo para quem? Para o Espírito Santo. Eles olharam na mesma direção e por isso fizeram a mesma coisinha. Sara estava com Abraão e passou uma vida desgostosa, naturalmente, desejosa de ter um filho, mas não pôde, ela era estéril. Estéril. Nunca pôde criar. Passou, entrou na velhice, acabou. Não há mais esperança. Mas ela estava sempre olhando onde seu marido olhava. O pai da fé. Ela saiu com gosto e prazer na peregrinação com Abraão. Ela tinha prazer na peregrinação. Estavam vivendo os dois desde novos. Eles se casaram novos ainda. E logo que ele recebeu a promessa, ela escutou lá, de trás da tenda, sorriu da sua possibilidade, da sua impossibilidade, da sua fraqueza, da sua falta de condição. E Deus repreendeu aquilo. Ela não morreu porque estava em Abraão, porque olhava como Abraão. Olhando na mesma direção, vão parar no mesmo lugar. Aí vem a promessa do filho. Que coisa! Um filho? Aquilo era demais para eles ouvirem, para ela ouvir. Mas uma coisa fundamental está acontecendo. O que o marido estava ouvindo, a mulher estava também. Os dois estavam ouvindo a mesma mensagem. Estavam olhando através da mesma mensagem. Na mesma direção. E resultado, ambos os olhos viram, contemplaram o garoto, filho da promessa. Foi difícil, não foi fácil, pensa um pouquinho. Dois velhos, ela não tinha condição alguma, mas estava olhando na promessa. Nós não temos condição de rapto, nós não temos condição de ir no arrebatamento, mas nós olhamos lá.
além dessa carne teimosa, além dessa carne que é xingada, essa força de expressão por São Paulo de miserável. Miserável amo que sou. Essa carne que não herda e sangue que não herda no reino dos céus. Olhando além disso, pode ocorrer doença, pode ser apanhado por uma doença, pode ser apanhada por uma doença. Estão os dois prontos para olharem além daquela doença. Bem, filho, aí é outro dilema. Agora, nascer uma criança nessa era tem que olhar através do invisível. Tem que encomendar no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo Senhor, pois estamos no mesmo batismo. Vocês têm tudo como Ana tinha, Ana e Elcana. Que coisa, aquela mulher, ela ficou à parte. Foi um exemplo e que deu alegria ao seu marido, pela sua humildade, pela sua oração, pelo seu desespero. A mulher sábia edifica sua casa pela oração, pela compreensão, pela dedicação. O homem pelo senso da responsabilidade. Que coisa. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos olhar na mesma direção? Amém. O lar que serve a Deus
Jesus é o seu convidado. Um lar feliz é feito de fidelidade. É necessário haver perdão e humildade, sinceridade, temor a Deus, muita fé e união. De tudo isto é feito um lar cristão. Serve a Deus é um lar abençoado, nele reina alegria e paz, e Jesus é o seu convidado, nele reina alegria e paz, e Jesus é o seu convidado. Meu amor, eu achei que seria mais fácil de falar algumas palavras aqui. E realmente é, porque me sobram, se for para expressar todo o meu amor. Eu não sei o quanto eu estou feliz, não tenho palavras para expressar esse momento. Você é a mulher que eu sempre amei e sempre vou amar, seja aqui ou lá no céu. Eu não sei se vai ter o dia de amanhã ou o próximo, então eu prometo nunca deixar te faltar nada, inclusive amor, e sempre vou lutar pelo seu sorriso que sempre me encantou. Eu te amo. Até que Cristo venha ou que a morte nos separe. Meu amor, estamos aqui agora no lugar certo, na hora certa. Eu não prometo a perfeição, mas eu prometo fazer das minhas qualidades alicerces para termos um lar cristão firmados na rocha. Que nós possamos sempre estar olhando na mesma direção. Nosso casamento não tem como ruir se estivermos olhando além do invisível. Hoje, diante de Deus, do nosso pastor e família, quero prometer que, mesmo na doença ou saúde, na alegria ou na tristeza, com vestido ou sem vestido, eu sempre vou te amar, até que Cristo venha ou que a morte nos separe. Te amo. Não há homem que possa abençoar a quem quer que seja aqui. Mas o homem pode pedir a Deus. A igreja pode pedir a Deus para abençoar. Amém. Jesus, a igreja nesta hora intercede por este casal, que sai daqui com a proposta de viverem e olharem na mesma direção, sempre olhando para Jesus. Deus, dá saúde para ela. Ela precisa de saúde, precisa de sabedoria para ser considerada a mulher sábia que edifica a casa. Ela precisa
do teu Espírito Santo, como todos nós. Ele também, ó Pai, precisa de saúde, precisa ser guardado do assalto do inimigo, da doença maligna, e ter firmeza para orar, olhar sempre na mesma direção. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, dá graça para esse rapaz responder no seu posto de dever, sempre olhando para Jesus. Que Deus veja vocês como marido e mulher, como assim também nós passamos a ver vocês como marido e mulher, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aí está, filho, seu marido. Quando você estiver desgostosa com ele, que pode acontecer no casamento, nós não podemos ter aquela florzinha de parede, que qualquer coisa murcha, não é? Tem que ser planta do deserto. Então, se estiver desgostosa, você fala assim para você: ele foi a sua escolha. Amém? Eis aí seu marido. Aí está a sua esposa. É a mesma coisa. Quando você se tivesse passando mal do fígado, o fígado meio amargo, aí você vai lá no espelho e fala: ô rapaz, ela foi a sua escolha, viu? Vai lá beijar lá. Isso aí é bom. Que agora nós temos o Salmo 128. Você quer acompanhar? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Eu costumo dizer, vocês vão ser avós. Bom, não? Bodas de ouro, bodas de diamante, 75 anos de casado. Viu? Aí já está bom, não está? Já está bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Essa é a mensagem do sinal. E referências do irmão Brana sobre televisão e controle da natalidade. E vocês vão receber na saída um estojo com a série Casamento Compartilhado. Com isso, eu, pastor Isaías, os pastores, pastor Isaías veio acompanhando o irmão e vai estar conosco. E o que eu ia dizendo? Assim, nós estamos livres do vosso sangue. Ali ensino olhando na mesma direção. Amém. Eu gostei do tema que Deus deu, não deu? Foi bom, não foi? Ótimo.
Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Agora é com vocês. Passa de lá. Obrigado. Deus abençoe. Deixa eu pegar na mão de vocês primeiro. Deus abençoe. É um prazer, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. E nós temos uma oração ainda pelas pessoas. Graças dou, sim, pela vida que o bom Deus a mim legou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e a aflição, pelo seu cuidado infinito, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento, eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre a Deus irei louvar. Amém. Nós agradecemos a educação dos convidados, o respeito para com a ordem da igreja. Deus os recompense por isso. Se você deseja
compreender mais a respeito da nossa fé, nosso pastor prega diariamente às 6 horas da manhã na Rádio Bandeirantes 820 AM e às 18 horas na Rádio Daqui 1230 AM. Pastor Isaías Siqueira, que é pastor do noivo, vai fazer a oração de encerramento e aí nós estaremos cumprimentando-os ali no átrio. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelas palavras que nós ouvimos nesta noite. Sabemos que um destes dias haverá um casamento do Senhor com a noiva nos ares. E nós estamos olhando para essa direção. Guarda-nos, ó Pai, com a Tua mão. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. E amanhã, se o Senhor permitir, às 7h30 da manhã, escola com as crianças, 8h30, escola com toda a igreja. Cumprimente o seu irmão, dizendo: Deus te abençoe. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seu precioso sangue.